Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, no livro de Leon Denis, que trata a respeito da morte, sequência no vídeo 178. Então, vamos à sequência. Aqui, Leon Denis diz assim: o ensino e o cerimonial das igrejas não tem contribuído pouco, representando a morte com formas lúgubres para fazer nascer um sentimento de terror nos espíritos. Então, se nós pararmos para analisar, as religiões, elas, em todos os sentidos, elas nunca fizeram nada para esclarecer a verdadeira realidade do espírito perante a eternidade, perante a imortalidade da alma, Então, e sendo que seria do dever, da obrigação das seitas religiosas orientar os seus adeptos. Mas por vários motivos, os quais o principal é o material, o financeiro, elas nunca orientaram. Se você parar para observar, você vai ver que nenhuma religião orienta a humanidade com relação à imortalidade da alma, a não ser a doutrina espírita, mas é aquilo que nós já tivemos a oportunidade de dizer, que o espiritismo primeiro é ciência, depois filosofia e por último religião. Então o espiritismo remonta às causas, mostra-nos o porquê das desigualdades. As doutrinas materialistas, por sua vez, não eram próprias para reagir contra essa impressão. Olha só. A hora do crepúsculo, quando a noite desce sobre a terra, apodera-se de nós uma espécie de tristeza. Facilmente afugentamo-los, dizendo no nosso íntimo: depois das trevas virá a luz, Isso que significa depois das trevas virá a luz? Depois desse processo que a alma, o espírito passa, depois virá a luz. A noite é apenas a véspera da aurora. Então nós sabemos que a noite, simbolicamente, aqui tratada, é nada mais que o processo
da desencarnação. Agora, para aqueles que não têm conhecimento. Porque para aqueles que têm conhecimento, obviamente ele não vê neste momento essa noite. Ele não vê essa noite. É tudo complexo, não é? Quando acaba o verão e ao deslumbramento da natureza vai suceder o inverno taciturno, consolamo-nos com o pensamento das florescências futuras, porque existe, pois, o medo da morte, a ansiedade pungente com relação a um ato que não é o fim de coisa alguma. Então, por que existe, essa ansiedade que antecede esse ato, essa ansiedade pungente com relação ao ato que não é o fim de coisa alguma? É óbvio que isso todos nós trazemos e, obviamente, podemos dizer assim que todos nós nos encontramos numa escola onde nem todos alunos recebem ensinamento dos professores. Alguns professores, por falta de conhecimento das leis que regem. Mas se são professores, porque são detentores de conhecimento. Nem sempre. Por quê? Porque uma vez que a pessoa se forma, ele precisa continuar ali automaticamente, constantemente se atualizando. Porque aquele que não se atualiza, obviamente, para-se no tempo. E daí em diante, gera-se o personalismo, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme. E ele acaba se tornando um péssimo professor. Onde o que ele expõe não tem lá credibilidade alguma. E outros seres não são informados devido ao estado de ignorância do próprio indivíduo em não aceitar, em não aceitar. Porque quantos seres não aceitam a realidade da reencarnação e da desencarnação, da imortalidade da alma, mas que todos nós respeitamos. Então aqui, mais adiante, nós vamos descobrir muito mais o que Leon Denis tem para nos dizer com relação a tudo aquilo que nós
possuímos. Observemos. É quase sempre porque a morte nos parece a perda, a privação súbita de tudo o que fazia a nossa alegria. Olha só. O espiritualista sabe que não é assim, né? Então o espiritualista sabe que não é assim. A morte é para ele a entrada num modo de vida mais rico de impressões e de sensações. Não somente não ficamos privados das riquezas espirituais, como também estas aumentam com recursos tanto mais extensos e variados quanto a alma se tiver preparado melhor para gozá-los. Isso aqui é muito profundo. Porque quanto mais nós evoluímos, muito mais é como, vamos assim dizer, hoje na Terra admite-se 5 sentidos, né? Que são eles tato, olfato, paladar, audição, né? A visão. E o Espiritismo classifica como sexto sentido a mediunidade. Só que o sexto sentido, que é a mediunidade, ela ainda não é aceita pelos cientistas como os outros sentidos são. Por quê? Porque a ciência da Terra, ela acredita em fatos que elas podem bater os olhos e constatar como sendo visível. Mas tudo aquilo que é invisível, obviamente, a ciência, por enquanto, ela não aceita. Como se diz, ela não bate o martelo. É óbvio que existe muitas áreas, existe muitos cientistas, isso não é generalizando, porque cada caso é um caso. Existem muitos cientistas no mundo que já aceita, que já trabalha em cima, mas é uma minoria. Vamos pensar assim, de cada 10, um aceita. E aquele que aceita, aquele um que aceita, sofre pancada de tudo quanto é lado. Agora nós temos que entender que não existe só 5, ou melhor, não existe só 6 sentidos. Existem milhões de sentidos, mas que obedece o processo evolutivo do ser. Não sei se você consegue me entender. Obedece o processo evolutivo. Vamos parar para analisar? Durante o processo evolutivo do ser, desde os hominídeos ao Homo erectus,
né? Passando para o Homo sapiens, quantas coisas, quanta evolução não ocorreu, principalmente no corpo físico. Quanta conquista o princípio inteligente conquistou durante esse período, desde quando foi criado, que não temos noção quando foi e nem como foi. Mas quanta coisa o princípio inteligente conquistou através do esforço próprio. Conquistou a inteligência que se encontra no princípio. A inteligência se encontra no princípio. Porque nós não podemos dizer, e muitos erroneamente diz isso. Diz que nós somos inteligentes. Não, nós ainda não somos inteligentes. Por que princípio inteligente? Porque princípio é o começo. Nós não nos encontramos nem no meio, quanto menos no fim. Nós nos encontramos no princípio da inteligência. Por isso que a ignorância é maior. Por isso que o primitivismo se faz mais presente no nosso eu, porque ainda não nos despojamos daqueles sentimentos negativos dos quais nos reinos mais primitivos nos estagiamos. Mas se nós pararmos para analisar Evolução em Dois Mundos, trata muito bem, como no Livro dos Espíritos também trata. Houve um momento que o ser, que o princípio inteligente, ele gradativamente ele conquistou, né? Ele conquistou o tato, ele conquistou o paladar, ele conquistou a audição, ele conquistou a visão. Você entendeu? Houve um momento que o princípio inteligente, naquele estado mesmo latente, porque era uma outra fase, o princípio inteligente, ele conquistou, né? Não só o instinto de sobrevivência, o instinto de conservação. Esses momentos todos foram conquistados. Houve um momento em que o ser conquistou ou ele passou a ter lá as necessidades sexuais, né? Ele conquistou também esse período, esse processo. Então houve um momento que o princípio inteligente, já numa fase assim mais avançada,
e essas que acabei de dizer, o princípio inteligente, ele conquistou a cultura, ele conquistou a moral, mesmo fragmentária, mesmo parcial, mas ele conquistou, é o princípio de tudo. Então nós não podemos dizer que o princípio inteligente já se encontra pronto. Você consegue entender isso? O princípio inteligente não está pronto. O princípio inteligente está em processo de evolução. Então houve momentos que o princípio inteligente, ele conquistou outras capacidades além da cultura, da inteligência, da sabedoria, do raciocínio, do bom senso. Isso tudo é conquista através do próprio esforço, da própria batalha do indivíduo. Eu vou dizer algo aqui que você pode até me apedrejar, não tem problema. O único perfeito é Deus. Até Jesus encontra-se em processo de evolução. Vamos simbolicamente fazer uma pirâmide evolutiva. Isso é simbólico para que as pessoas possam entender. Então, vamos pensar assim, aquele que está lá no topo, no número 100, o número 101 é Deus. O 101 ninguém não consegue chegar no número 101. Mas no número 100 as pessoas conseguem, o ser um dia consegue chegar lá. Como existem muitos seres que vivem no número 100. Essa pirâmide eu fiz ela só para simplificar para você entender. Porque você não vai entender se eu narrar do jeito que eu conheço. E vamos pensar assim que Jesus se encontra no número 7. Então você entende que aquele que está no número 100, ele é dotado mais que Jesus, que encontra-se no número 7. Em todos os sentidos. Quanta capacidade! Se nós já consideramos nosso Senhor Jesus Cristo guia e modelo nosso, com esta capacidade imensa, imaginemos esses que se encontram no número 100. Você entendeu? Isso está ocorrendo conosco também. Jesus disse: tudo que eu faço, podereis fazer muito mais. Podereis fazer, desde que acredite em vossas capacidades, desde que tenham fé. Olha só para você ver. Então, depende exclusivamente de nós. Por quê? Porque nós ainda nos encontramos em processo de evolução. Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo.